Meu nome é Amarildo Andrade, eu sou treinador de futebol. Eu fui campeão na Taça das Favelas junto com o Complexo Parque Santo Antônio e estou aqui para bater um papo com vocês aí. Amarildo, então eu queria que você falasse um pouquinho como é que você veio parar aqui no PSA, foi a convite de alguém, você já mora aqui na região, como é que é essa história aqui no PSA? Sim, eu sou da região, eu fazia um trabalho de captação para o Guarulhos, quando houve o convite do Orlando, para que eu fosse fazer a avaliação junto com o professor Mundinho. E aí a gente selecionou os garotos, só que eu não ia ficar na taça, eu só fui só para poder selecionar. E deixei o time com o Mundinho. E aí depois aconteceu que você já estava ali já incluso, porque você fez a captação, selecionou os jogadores e deu continuidade no campeonato, né? Sim, eu não ia, como eu falei, eu não ia disputar o campeonato, mas aí no primeiro jogo o Mundinho teve presente com a equipe e aí no segundo jogo, logo após o término do jogo, o Orlando veio falar comigo e o Mundinho também veio falar comigo que não ia mais fazer parte do grupo da comissão técnica, devido a uns problemas que ele tinha familiar e que estava abandonando o barco. Aí foi quando o Orlando me chamou, falou para mim que precisava de mim e eu coloquei alguns critérios para ele de comissão técnica, ele aceitou e nós começamos o trabalho logo na semana seguinte, após a primeira partida da taça. E a gente viu que foi uma trajetória super difícil, né? Muitas pessoas, eu não digo aqui, mas muitas pessoas da região não acreditavam que o PSA seria campeão. Queria que você fizesse essa trajetória, cada jogo era difícil, né? O segundo jogo eu passei mal, lá no campo lá do Brasilândia, e aí eu deixei o meu auxiliar, o Joseval, tocando junto com o Robson, já tinha dado as coordenadas para ele, e eu fiquei mal, meu estômago começou a doer, e eu fui parar no hospital. O Orlando me deu uma assistência lá, ficamos até 8 horas da noite no hospital. São coisas que a gente tinha que passar para poder chegar onde nós chegamos. E aí logo em seguida veio uma equipe muito forte, que é a equipe do Tiradentes, onde os meninos nossos estavam todos cabeça baixa, mas aí a gente reuniu a comissão técnica, fizemos um trabalho junto com a psicóloga para que eles pudessem levantar a autoestima dele. E deu certo. Nós passamos o segundo, passamos o terceiro, aí já começamos a acreditar, porque no começo não tinha essa mídia que chegou nas quartas de finais para lá. Ninguém acreditava. Mas os meninos sempre acreditavam, porque é muito difícil você pegar um grupo que você não conhece, ainda mais se tratando de favelas, que cada um tem uma cabeça, cada um tem um problema. Aí foi quando, como eu falei no início aqui, que eu conversei com o Orlando, eu precisava de uma psicóloga, ele me arrumou a doutora Samanta, aí eu chamei o Joseval, que já estava trabalhando com o Mundinho, ele aceitou também o desafio de trabalhar comigo, aí nós montamos uma comissão técnica muito forte, e o resultado veio. E de todos esses jogos para você, os jogadores me falaram que o jogo mais difícil foi sem dúvida sobre o Tiradentes. Você concorda com essa afirmação? Você acha que houve um jogo mais difícil? E como que foi trabalhar esse lado? Tipo, é difícil, mas a gente vai conseguir. Jogo de mata-mata, né? Porque não tinha mata-mata. Cada jogo é uma final de campeonato, é uma história, né? E os meninos, eles foram aceitando no decorrer dos treinamentos que a gente fazia durante a semana, porque o Orlando, ele deixou bem claro que o que a gente precisasse, que ele iria correr atrás, e nós precisamos que eles fizessem o trabalho de acordo com o que a gente planejou, para que no final colhesse o fruto. Então a peça fundamental nessa conquista nossa aí foi o conjunto nosso junto com a diretoria, e que deu resultado, deu liga. Aí sim, a partir do terceiro jogo a gente já começou a ver que tinha possibilidade de chegar pelo menos entre os 4. Certo, e a gente viu que
um time ele não é campeão só os 11 jogadores, ou seja, só os 30 jogadores que seja. Existe um elenco por trás, os bastidores, desde roupeiro até quem está no mais alto escalão. E algumas pessoas foram importantes aí nessa conquista. Tem a psicologia, como você falou, tem o Orlando por trás. Isso foi fundamental para o título da taça, para o título aqui no PSA? Com certeza, porque a psicóloga ela ajudou muito devido ao que eu falei, porque cada jogador tem um problema. E a gente sabe o problema deles porque a gente convive dentro da comunidade. Então foi fundamental o trabalho da psicóloga junto com o Orlando e também a comissão toda, Joseval, o Robson, o Neguinho também, que trabalhava muito a parte emocional junto comigo, com os garotos, todo mundo adora ele, né? Tinha o Duda, que é o roupeiro nosso, que também pegava no pé dele, tinha a Ana Paula, que era a mulher que lavava as roupas, a tia que a gente fala, pessoas que a gente aprendeu a confiar muito, e eles também acreditaram no trabalho que eu coloquei aqui. E o resultado é o que eu falei, todos os jogadores foram muito importantes para essa conquista, inclusive Giovanni, Balotelli. O Giovanni tinha um problema porque ele toma 2 insulinas por dia, então a gente tinha que maneirar um pouco nos treinos, tinha que ser um treino diferenciado para ele. E ele não estava sendo aproveitado com o professor que estava anterior. A gente chegou, conversou com ele e ele aceitou a conversa porque ele saía dos treinos aqui e ia treinar lá no ABB, então estava dando sobrecarga nele. Aí a gente conversou com o professor Robson, com a psicóloga, e eles fizeram um trabalho de treinamento para ele diferenciado. E a gente trabalhava muito na postura dele, porque ele era meio desconjeitado, e hoje, graças a Deus, a gente pode saber que ele está numa situação boa e que também pode vir a muitos daqui ter essa oportunidade. Exatamente, você falou de oportunidade, eu vou aproveitar para fazer essa pergunta. Quando o time é campeão, muito se vê o jogador, muito se vê quem fez o gol, enfim. O time do PSA ele é um time completo e também surgiu oportunidades para outras pessoas. Não só Giovanni e Balotelli foram para outros jogos, como surgiu oportunidade para você. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre... Querendo não, foi uma conquista. Hoje você é treinador do Tapsirica, né? Sim, após o término lá apareceu muitas coisas para mim. Inclusive na Taça da Favela também veio proposta de outros complexos, mas eu decidi por vontade própria disputar um campeonato paulista, né? E aí veio a oferta e o convite do Itapecerica, porque eles estão filiando, é um clube novo, é um projeto novo, é um desafio, e eu gostei porque, como eu falei, todo desafio ele faz com que você cresça, e a Taça da Favela me deixou muito bem. Uma experiência fantástica, porque era uma coisa que ninguém esperava. De repente surgiu a Taça das Favelas e hoje vai virar uma epidemia. Hoje está todos no Brasil todo, na Europa, fluiu. E isso é legal porque as favelas hoje não são vistas como potência, elas são vistas como criminalidade. Então hoje deu para provar que a potência maior dentro do esporte, seja futebol, seja qualquer área, é a potência que tem dentro das favelas. Temos garotos que quase não apareceu nos jogos, mas foram garotos que foram peças fundamentais. Por exemplo, Juninho, é um garoto 2003, que é um volante que quase não apareceu no jogo, mas era ele que destruía, era ele que roubava a bola. Aí vem o Gabriel Monteiro também, que era uma pessoa que não aparecia, mas devido a eu soltar ele um pouco mais, ele começou a aparecer melhor. Tanto é que ele fez aquele cruzamento para o Giovanni na final no Pacaembu. Temos também o Arcanjo, que era um volante que quase não passava do meio de campo. A gente já começou a falar para ele sair mais um pouco, que ele tinha uma saída de passe muito boa. Tanto é que ele fez um gol também lá no Pacaembu. Então o resultado foi muito bem. E a gente espera que essa próxima aí o professor Rogério tenha muita sorte, né, porque agora as equipes vão vir em cima do complexo, sabendo que o complexo foi o campeão, então vai vir todo mundo com aquela intensidade de querer tirar eles logo, entendeu? E a gente está na torcida aqui para que eles façam um bom campeonato. Para a gente analisar, qual que é a mensagem, Amarildo, que você deixa aí para os próximos jogadores e até mesmo aqueles jogadores que já tiveram oportunidade, mas que ainda não conseguiram ingressar num time? Que acompanhe os treinos, né? Que ouça o professor tem a falar, entendeu? Use muita disciplina, use muita postura, porque um complexo, geralmente os clubes olham jogador favelado, eles olham de outra maneira, entendeu? E a partir do momento que a gente mostra que tem uma postura para eles, eles começam a enxergar a comunidade de outra maneira. Tanto é que hoje já tem
vários clubes captando jogador dentro das comunidades. Isso é muito bom, e o que eu deixo aqui de mensagem aqui é que tenha uma boa competição, tenha uma boa Taça das Favelas, que seja, não digo, se não der para ser campeão, mas pelo menos disputou, foi ali, honrou a camisa que vestiu do complexo, porque todo mundo quer ser campeão, é muito difícil, entendeu? Mas a gente espera que todo mundo, dentro do dilema que a gente sempre falou aqui, porque juntos nós somos mais fortes. Então é esse o recado que eu deixo para vocês. Estudem, entendeu? Foquem no campeonato, porque no final Deus recompensa.